Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, primeiro programa Em Evidência na TV de 2026. Seja muito bem-vindo aqui ao Evidência na TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV segue aí com o patrocínio e o apoio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Programa, Revista em Evidência, você já sabe, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. A gente convida você para nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação, dar aquele legal para a gente. Tem também lá o nosso perfil no Instagram com os bastidores aqui do programa. Lembrando que a gente está pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país e também através aí do 520, da antiga NET, atual Claro TV, aqui para a capital e para mais de 11 milhões de gaúchos aí na região metropolitana e também no interior do estado. Meu primeiro convidado de 2026 surge aí com uma esperança de dias mais pacíficos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O programa Em Evidência na TV tem o prazer aí de entrevistar Moisés Barbosa, o novo presidente do Legislativo da capital gaúcha. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, viu? Seja muito bem-vindo a esse primeiro programa de 2026. Pô, Cláudio, um prazer estar aqui. Estive contigo, acho que o ano passado, né? E é um prazer estar na Máspera aqui, nessa sede maravilhosa, com essa equipe aí incrível que vocês têm. Que bacana, o prazer é todo nosso. Presidente, ao assumir então a presidência da Câmara, agora em 2026, como é que você vê aí que essa sua gestão, seja lembrada e qual será o método agora de condução, se muda alguma coisa do plenário no dia a dia com a presidência? É que, na verdade, por exemplo, cada vereador tem um perfil, né? Eu costumo dizer, eu que tive a honra de participar da mesa diretora em 2025 como um dos vice-presidentes, a vereadora comandante Nádia deu o seu melhor e eu espero dar o meu melhor, né? A gente tem lá uma mesa diretora muito plural, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem na vice-presidência agora o Bill, que é do Podemos, temos a Fernanda Bart, que é PL, depois temos o Fleck, que é o primeiro secretário, o Rafael Fleck, que é do MDB, temos o Ramiro Rosário, que é novo, temos o Olibone, que é do PT, e temos o Robaina, que é do PSOL. Então, é uma mesa plural. Então, a gente vai ter um desafio de, num ano eleitoral, tentar... E aí que está o grande desafio do momento, diminuir o tempo do grito da polarização e aumentar o tempo da entrega à população. Então, a gente tem o plano diretor como o principal projeto sobre a mesa agora e eu espero que com a ajuda dos líderes de todas as bancadas, de todos os partidos, já que a eleição se deu por unanimidade, já tem uma sinalização de que há uma compreensão majoritária da casa que a gente precisa fazer esse esforço. Então, é um grande desafio, eu sempre fui movido a desafios, pois então. E a gente vai com muito diálogo, com muito respeito à diversidade de opiniões, sabe, a diversidade de opiniões, ela precisa de espaço. Então, se tu deres espaço à diversidade de opiniões dentro das regras, a gente espera ter um ano de 2026 junto com os funcionários. Fiz uma reunião ontem com todos os funcionários da Câmara. Eu costumo dizer que os vereadores, Cláudio, não existe um menos vereador ou um mais vereador porque tem o campo ideológico A ou B. Sim. Os funcionários também. Os funcionários da Câmara de Vereadores que têm o legado da Câmara, porque nós, vereadores... Isso, nós vamos passando, né? Sim. Os servidores, eles também têm visões distintas, ricas, diversas do mundo. E não existe um menos servidor ou um mais servidor por ter uma visão diferente. Então, a gente espera que em 2026 a gente tenha um bom ano, com respeito a essa diversidade, mas todos tendo por desafio a entrega à população. Diminuir o tempo dos discursos focados em uma polarização
que é um brete, na minha visão, política. Pois é, né? Hoje a gente gasta um percentual de tempo na Câmara de Vereadores, não é só na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, tá? Nas câmaras legislativas do Brasil e até do mundo, se gasta um percentual debatendo lá de cima, uma polarização, e aqui eu chamo de brete. É um brete ideológico que eu até apelidei de lulo-bolsonarismo. Parece que é impossível... Não, falar de política sem falar... Não, aí vamos lá, daí o Bolsonaro fez uma coisa certa, vem os caras e dizem, não, mas o Lula também fez uma coisa certa. Aí vem os caras e dizem que o Lula fez uma coisa errada, aí os caras, mas o Bolsonaro também fez uma coisa errada. Gente... E fica nisso. Existe um caminho para andarmos para frente, né? Então a gente vai ter essa... E eu acredito que a gente vai ter êxito no somatório dessa história. A gente não vai conseguir suprimir isso, sim, né? É sim. Impossível. Pelo menos por enquanto. Mas se a gente diminuir esse tempo e aumentar o tempo de entrega para projetos que mudem a vida do porto-alegrense, puxa, vai ser um grande ganho. Vamos falar um pouquinho, então, vereador Moisés, da trajetória, né? Tu tem uma trajetória, eu acompanho desde sempre, tem uma trajetória muito bacana. Contar para quem está nos acompanhando aí, desde o início da política, por favor. Poxa, Aqui para a capital, aqui... mas nós vamos ter que ter mais programas, né? Não, tô brincando. Eu sou filiado ao PSDB há 34 anos, né? Já 34 anos do PSDB? Eu entrei no PSDB pelas mãos do Mário Covas, né? Olha aí. Eu, na verdade, existia a classificação do PSDB Mirim, e eu fui na sede aqui, que tinha o João Gilberto Lucas Coelho, que era o vice do Colares. Na época também tinha o Dr. Vicente Bogo, que foi vice do Brito. Tivemos também o Hohlfeld, que foi vice do Rigoto. Então, assim, é um PSDB antigo. Eu, por exemplo, atuei na época que o Hermes Zanetti, autor do voto aos 16 anos, deputado constituinte, também era do PSDB. Então, assim, por que eu fui parar na política? Eu, na verdade... Entrei e me interessei na época do plebiscito, aquele parlamentarismo, presidencialismo, colégio ainda. Exatamente. Né? E aí me apaixonei pelo parlamentarismo. Comecei e recebi do Mário Covas, numa passagem em Porto Alegre, um livro sobre parlamentarismo e acabei me interessando, acabei me filiando ao PSDB. E eu não tinha interesse de entrar para a política, mas me filiei. Virei um simpatizante, tá? Sim. Só que aí a vida, né? Eu sou um cara que nasci no interior, passei algumas dificuldades. Que cidade do interior? Eu nasci em São Borja. Borja. Aí eu passei algumas dificuldades, né? Meus pais se separaram muito cedo e tem que ter essa compreensão para entender como é que eu fui parar lá. Daí eu saio de casa cedo, né? Acabei sendo, infelizmente, sendo vítima de abuso, violência quando criança e resolvi ir embora de casa cedo. Tive que arranjar um lugar onde morar, onde estudar. E vim para um colégio interno. Me matriculei num colégio interno, um colégio agrícola em Viamão, que era a ETA, né? Para ter onde morar e onde estudar e sair daquilo que eu sofria e tal. E aí, estou resumindo bastante, né? Daí eu vim para o colégio interno e no final de semana capinava roçava um poteiro de maricá, fazia uma taipa de arroz com pá de corte. E aí, nos finais de semana, eu comecei a frequentar Porto Alegre para curso de liderança juvenil, para projetos sociais, e encontrei um projeto chamado Cara Limpa, Um Mundo Sem Drogas, que era do Cal Lopes. E eu comecei a ser voluntário no terceiro setor. O projeto, passam anos, o projeto fecha, e aí eu disse, poxa, cara, eu gostava porque eu me sentia acolhido por um grupo, por uma família, né? Por isso eu sou apaixonado pela coletividade e voluntariado. E eu aí resolvi, como fechou o projeto, fundar outro projeto. E aí eu fundei a Malucos do Bem. Exatamente. Com um grupo de jovens. Por onde está super conhecido. E aí a Malucos do Bem foi para escolas no estado inteiro, palestrar, associação de moradores, onde nós éramos chamados. E aí o Hohlfeld, em 2002, por ali, com a candidatura do Hohlfeld vice, eu era simpatizante do PSDB, filiado, ia em algumas coisas. Moisés, tu entende de política pública de juventude, me ajuda a fazer um conselho estadual de política pública. E daí, através do decreto 42.316, eu ajudei a formar o primeiro conselho estadual de juventude da história do Rio Grande do Sul. Fui presidente, com ONGs, E aí, já namorando com o direito, né? Já era meio aluno do direito, já estava, né? Aí eu me apaixonei por gestão pública.
Daí eu dei uma pausa no direito, me formei em administração pública e ele me convidou em 2004 para ser candidato, o Hohlfeld, para representar política pública para jovens. E ali começou tudo. Daí, na verdade, aí não usei o Maluco do Bem. Porque marketing, não entendia nada. Sim, tava no Moisés começo. Barbosa, fui candidato, ajudei, fiz 1.300 e poucos votos, não me elegi. Só que me apaixonei pela ideia de ter, de repente, algum político que tivesse do terceiro setor representando a coletividade. E aí fui candidato e fui aumentando votações, né? Sem prometer nada que não podia cumprir, sem entrar no bolso de ninguém, porque, né, enfim, na política o cara tem que tomar cuidado, sempre ouvindo as pessoas que eu admirava, né? E aí fui aumentando até 2016, quando eu fiquei de primeiro suplente, com 4.000 votos, 4.000 e alguma coisa, fiquei por 200 votos fora. Mas... 2016. Sim, isso, só que aí se elege Marquesan, né? Perfeito. Aí o Marquesan me liga e diz assim, Tchê, precisamos de ti. Eu disse, cara, olha, prefeito, eu voltei a trabalhar já. Como é que eu posso ser útil no projeto? Não, a gente precisa que você seja vereador. Eu disse, estou há anos aí, né? Passei 4 eleições crescendo. Olha que loucura isso, né, E gente? aí, na verdade, houve uma composição, um dos vereadores virou secretário, eu daí fiquei 3 anos e meio. E olha só que coisa, eu fui um suplente que assumiu num governo combativo, Marquesan com perfil combativo, uma base pequena, minoritária na Câmara, e virei líder do governo. E aí eu até brinquei e disse assim, mas, tchê, eu recém estou aprendendo aqui, os caras são um avião. E aí me disseram, não, fica de líder aí uma semana, a gente vai articular aí, convidar outro. Ajuda. Aí eu fiquei 2 anos. Olha só. E aí aprendi muito, né? Aprendi muito, de momentos difíceis. Sim, né? sim. E acho que fui bem, porque daí na outra eleição me elegi não faltou, né? Não faltou voto, né? E não, na verdade, acabei sendo, vamos dizer assim, muito bem votado, né? E 2020, né? 2020. E aí a gente pavimentou uma história que eu tenho muito orgulho, que é da Malucos também. Pois é. Que hoje a Malucos também tem mais de uma centena de voluntários, diretos e indiretos. A gente continua fazendo o melhor que a gente pode. Todo o interior, né? Onde nos chamam. Né? Na enchente, por exemplo, porque a gente montou uma equipe de resgate, com um barco, a gente montou uma central de distribuições, a gente foi até Roca Salles, né? Então a gente atende quando nos chamam. A gente tem por que o nome Malucos do Bem, né? A gente não tem recurso público, tudo é a gente que banca, né? E aí a gente, no início, a gente pegava um ônibus, por exemplo, com dinheiro próprio para dar uma palestra em Itaqui, né? Em colégio público sobre drogas, gravidez precoce, DST-AIDS, enfim. E os caras perguntavam, mas tu tá pagando, vocês estão pagando, o grupo, né? Do bolso para fazer xerox. E assim, mas vocês são malucos. E aí a gente respondia, mas a gente é do bem. Vocês são malucos, mas a gente é do bem. E aí, na campanha, é um mérito de um marqueteiro muito famoso aqui, o Fuscaldo. O Gabriel Caldo, que na eleição de 2016, claro que tem um pano de fundo aí, eu pensei em desistir em 2013, tá? É importante dizer isso. 2013 eu pensei em desistir completamente, nasceu meu filho, né? Meu primeiro filho, eu sou pai de 2 tesouros, o Renato e a Jamile. Quando nasce meu filho em 2012, meio que muda tudo na minha cabeça. Né? Porque aí é o seguinte, né? Eu sempre quis ser o pai, eu sempre quis ser o pai presente que eu não tive, né? Claro. Como eu disse, meus pais separaram, tinha 4 aninhos, né? E aí eu fui trabalhar na Amazônia, que é outro episódio fantástico da minha vida, na questão dos impactos que gerava a hidrelétrica de Belo Monte. Mas não os impactos só ambientais, os impactos nas administrações municipais do entorno. Foi muito rico aquele ano. Só que quem me resgatou para a política daí não foi um político. Foi o Carl Lopes, o idealizador do Cara Limpa,
que quando soube que eu tinha desistido da política, essa história é muito linda, me chamou, passei anos sem vê-lo, né? Ele me chamou na casa dele, e aí eu vi um menininho bem loirinho, assim, o Calzinho, e eu disse, que história é essa que tu vai... Ele, pra mim, que história é essa que tu vai desistir, Moisés? Ah, cara, olha a política, velho. Pá, por mais que eu tenha aumentado de votações, os caras olham pra ti, conta comigo, aí tu vai ver lá. Não é nada um disso. terço do que as pessoas... Cada 10 pessoas que apertam a tua mão e diz conta comigo, é 3. E, tchê, não é o meu... E aí, vou te dizer o seguinte, tá vendo esse gurizinho aí? E eu, claro, não conhecia o filho mais novo dele, né? Pois é, vou te dizer, esse menininho aí, ele só existe por tua causa, meu irmão. Eu, como assim? Pois é, uma vez quando eu tive uma recaída, tu foi atrás de mim na rua, tu não desistiu de mim, através da Malucos do Bem, e eu estava perdido, vivendo na rua, não tinha onde tomar banho, era um momento difícil. E pessoas como tu que eu quero na política. Tu é água, a expressão dele foi, tu é água limpa colocada num balde de água suja. Tenta mais uma vez, diz ele para mim. Eu vou te ajudar fazendo a internet, porque eu sou mais analógico, né? Pelo voluntariado, a gente lida com as pessoas. Eu não lido, claro. Eu não sou muito do digital. Não sou... isso é um episódio que também, para mim, atrapalhou a política, assim, criou uma outra coisa. Então, daí, esse episódio fez com que eu concorresse em 2016 e virasse primeiro suplente. Então, as coisas foram indo. E hoje eu tenho muito orgulho da caminhada, muito orgulho da Malucos do Bem e muito orgulho do que a gente faz. A gente faz entregas através da Câmara e do mandato, que é um bojo de projetos discutidos com um grupo de pessoas que conhece vários setores, por isso a gente tem muita qualidade do que a gente apresenta. Que história, hein? Que maravilha. Eu já sabia mais ou menos, mas eu gostei de ouvir os detalhes. Agora, tenho certeza que o pessoal de casa também, Moisés. Bom, a gente estava falando aí de uma condução mais moderada e plural, né, no plenário, né? Como é que isso traduz? Você falou agora nas sessões, né? E como garantir o espaço real para a oposição em situação sem perder o ritmo de trabalho. Você falou agora, deixar um pouco mais, né, de ficar falando ali ou de bolsonarismo ou de lulismo e focar nos problemas da cidade. Isso aí eu acho que é fundamental. Como é que o resto dos colegas veem isso? Olha, quando tu fala de temas estaduais e temas nacionais, eu até às vezes entendo, porque Porto Alegre está dentro do Brasil. O problema é quando também a gente vê um tempo, tipo 4:30 da tarde, a gente está discutindo, em vez de projetos que toquem a vida do porto-alegrense, a questão internacional do Maduro. de citar... o Maduro nem tivemos essa oportunidade, porque estava em recesso. Né? Eu até entendo tu fazeres uma fala partidária. Sim, para pegar um fio da tempo meada. Da bancada, esse aqui é o nosso posicionamento, tudo bem. Agora, todo mundo usar todos os tempos para discutir isso, cara... Porto Alegre fica de lado. Não ajuda a vida de nenhum porto-alegrense. Então, qual é que é o nosso desafio? Respeitar que tem este momento de fala, mas não pode ser esse momento maior do que o tempo de discutir o plano diretor. Não pode ser esse tempo maior do que discutir a montagem da fiscalização e dos fiscais que a prefeitura precisa para fiscalizar a cidade. E os temas como os temas de educação, saúde. Então, a gente está tentando fazer um grande pacto e aí o tema que a gente escolheu para o ano também eu acho que colabora para isso. É a primeira vez que o Legislativo da capital adota o que os legislativos, aí a gente vê, inclusive a Assembleia Legislativa faz, que é adotar um tema por ano. Né? Perfeito. Então, o presidente tal vai ser o presidente, ele apresenta ali na mesa diretora. Eu apresentei o tema da luta contra o abuso e a violência às crianças. Perfeito. Porque existe um problema desde a pandemia em Porto Alegre que a sociedade não sabe. São milhares de crianças vítimas de violência e abuso da pandemia para cá de forma crescente em Porto Alegre. Aqui na capital? Aqui na capital e no Brasil inteiro. Sim, mas especialmente aqui falando. E não existe na proporção adequada espaços para estas crianças falarem que estão sendo vítimas. Pois é, isso é importante. Então, assim, a gente vai trazer para a Câmara e aí eu vou cruzar os assuntos, né? Vou juntar os assuntos. A gente vai trazer para a Câmara o terceiro setor, o Conselho Tutelar, as crianças, a todo mundo que sabe que isso está acontecendo,
durante o ano em vários momentos. E aí, na posse, eu tive a oportunidade com a minha equipe, quero aqui aproveitar para agradecer a minha equipe, que ajuda, ninguém faz nada sozinho, né? Minha equipe fez um videozinho ali dos vereadores da mesa, crianças. Foi muito legal ver, assim, com a ajuda da inteligência artificial. Sim. E eu quis dizer o seguinte, gente, vamos no ano de 2026 tentar dar valor ao que tem valor. Né? Diminuir esse grito ideológico e olhar mais para as pessoas, para os problemas, enfim. E eu acho que a pauta de 2026 vai colaborar, Cláudio, também para um clima diferente. Acredito. Então tipo, é importante dizer que a gente tem que respeitar os vereadores que têm pautas ideológicas. A gente tem que respeitar os vereadores que são vereadores da rede social, que querem atender o seu público, que os elegeram dessa forma. Mas a gente tem que entregar para a população o que a população quer da gente. Pois é. Não é porque um projeto é polêmico que a gente não tem que enfrentar, discutir e votar. Né? Então, vamos tentar diminuir, e essa frase está ficando cada vez mais forte, né? Vamos diminuir o tempo da polarização e aumentar o tempo para a população. Boa. Então, assim, mas eu tenho ficado feliz, porque eu tenho visto nas lideranças das bancadas, inclusive dos extremos, e aí tem uma facilidade de eu ser do PSDB, né? O PSDB, ele tem realmente coerência nesse posicionamento. Na história Nós sempre fomos oposição ao lulopetismo, nunca nos vendemos por ministério, nunca fomos base do governo do PT, sempre fizemos uma oposição, mas uma oposição construtiva, não uma oposição agressiva, com ódio das pessoas, mas batemos na política, no argumento, né, na visão. E também nós não... Mesmo sendo assim, nós não fomos bolsonaristas. Nós não participamos, nós não nos vendemos por ministérios, não fomos base do governo bolsonarista. Então, por este critério, a gente tem facilidade de falar com ambos. A gente tem respeito por ambos, mas a gente tem um outro caminho, uma outra visão, que é muito difícil. Porque quando tu polariza a política, o que acontece na prática? E eu acho que nunca falei isso na TV. Tá? Esses polos fazem o que com o PSDB? Há anos. Cada um quer puxar. Não, afastar. Quando se criou a direita, criou o bolsonarismo, né? Vamos dizer que o PSDB é esquerda para afastar o nosso eleitorado do PSDB. Aí eles vão lá e dizem que o PSDB é esquerda. A esquerda faz igual. Vamos dizer que o PSDB é direita para afastar o PSDB do nosso eleitorado. E o PSDB sofre com isso, eleitoralmente. Claro. Porque são dois polos fazendo campanha contra um. Mas a gente não perdeu a coerência. A gente não se vendeu para um dos então vamos polos. escolher um lado aí. Isso nos deu credibilidade interna. Então a gente tem falado, por exemplo, com o Pedro Ruas, o Robaina, com a Karen, com os vereadores, né, bem esquerda, com o Liboni do PT, com o Jonas Reis, e eles estão na mesa diretora. E a gente nota que tem uma boa vontade também para tentar diminuir o tempo de fala. E eu também estou falando lá com o Gessé Sangalli, eu também estou falando com a Fernanda Bart, que são vereadores de direita. Estou falando ali com a Vera Armando, que é minha colega, comunicadora, e com as pessoas da direita, para dizer, gente, vamos ter o tempo de fala respeitado, mas como é um ano eleitoral e a maioria de vocês será candidato, vocês não vão querer, na época eleitoral, ficar gastando tempo demasiadamente. Vamos focar aqui, e principalmente nos projetos que são importantes, plano diretor, fiscalização da cidade. Vamos já no primeiro semestre. Tu é contra? Vota contra. Tu é a favor? Vota a favor. E vamos tocar tu te abstém? Mas vamos entregar para a população. Vamos tocar a ficha. Boa, gostei disso. Essa é a batida que a gente quer no início de 2026. Eu ia te perguntar, a prioridade número 1 aí da tua agenda de 2026 está respondido. Mandar um abraço para minha querida Vera Armando, também minha colega. Eu comecei com a Vera Armando lá, Moisés, em
Ela vai ficar brava comigo, né? Ela em 1992, na TV. Mas então ela era uma adolescente? Ela era uma adolescente, na TVE. O Bibo Nunes era o presidente sim. da TVE no programa. O Bibo Nunes foi PDT. Foi PDT nessa época. Lá o governador Colares. 7 no ar. Lá em 1992, eu era estagiário, não tinha passado ainda. O Bibo é interessante, ele foi PDT e foi PSDB. É verdade. É verdade. Concorreu a vereador pelo PSDB. É verdade, pelo PSDB. Que bacana, que papo bom. A gente vai fazer um intervalo, terminamos já o primeiro bloco, vamos fazer um intervalinho, não sai daí, porque em seguidinha eu tô de volta com esse papo muito bacana, o Stand Só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, né? O nosso primeiro programa Em Evidência na TV de 2026, agradecendo sempre o seu carinho e a sua participação pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com um sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 520 da antiga NET também, pela Claro TV, né? E aí na plataforma digital de sua preferência aí para toda a galáxia. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e tem um apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, e a nossa querida FAMURS, porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista Em Evidência, você já sabe, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Nos acompanha lá também, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Revista Em Evidência, né? Ativa a notificação para receber as novidades, dá aquele legal lá, e também lá o perfil dos programas, né? A gente tem lá no nosso perfil, lá no Instagram. Hoje estou recebendo o Moisés Barbosa, que está na presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, também presidente estadual do PSDB? Presidente estadual do PSDB. Do PSDB. Já começo perguntando, agradecendo mais uma vez a participação do Moisés aqui. Se você perdeu o primeiro bloco, olha lá depois nas redes sociais. Um papo muito bacana contando a trajetória do Moisés. Como é que é essa questão de ficar na presidência, né? São duas funções importantes aí. 2026, presidência da Câmara e também presidência do partido aqui no estado do PSDB. Ninguém faz nada sozinho. Eu disse isso sobre a mesa diretora e a Câmara de Vereadores, né? Da mesma forma, a presidência estadual vem com um grande desafio, que é colocar de pé um projeto independente para o governo do estado. A gente tem pré-candidato a governador, então eu cuidei para que nós tivéssemos uma direção composta por prefeitos, vereadores. Então, também existe um grupo forte. O nosso secretário-geral, o Bercílio Silva, por exemplo, já foi presidente estadual, já teve passagem pela Casa Civil, no governo Ieda, conhece o partido há tanto tempo quanto eu, até. Ele é um dos poucos que tem mais tempo de PSDB do que eu. Eu tenho 34 anos de PSDB. Ele tem, acho que, 37. Olha, então, assim, a gente tem 308 vereadores. A gente está conversando, né? E o desafio é esse, quando tu pensa em colocar um projeto independente de pé, o nosso pré-candidato, que é também prefeito de Guaíba, o Marcelo Maranata. O querido Marcelo Maranata. O Maranata, ele é a cara do municipalismo. É verdade. Então, na verdade, nós vamos colocar um projeto de pé dizendo para o gaúcho o seguinte: a tua vida acontece na cidade e a gente tem um candidato que é municipalista. Então, o Maranata, ele representa esse projeto. A gente está ouvindo dentro dos 308 vereadores e também nos vice-prefeitos e no grupo dos prefeitos que fizeram força para ficar no PSDB. Sim. Né? Que são prefeitos, né? Cachoeira do Sul, Camaquã, o Diogo de Bento ainda é do PSDB, está analisando o cenário. A gente tem em Cristal também um grande prefeito. A gente tem grandes lideranças em Viamão, uma prefeita agora. Então, a gente está ouvindo internamente vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, lideranças novas para montar nominatas. Porque o PSDB no Brasil inteiro... Porque houve aqui uma campanha de tentar vender, mais uma vez, que o PSDB estaria terminando. Isso aí, é verdade, por interesses de outras siglas,
para levar quadros do PSDB. Isso é, né? Volta e meia tem isso, se vocês né? não tinham se dado conta, eu estou revelando de uma maneira muito tranquila. Mas eu acho que a força do partido é isso, porque tem essa... Então aí, quer acabar toda hora. Só que vamos lá, do Mampituba para cima, vamos lá. Vamos lá. Marconi Perillo figura empatado em primeiro nas pesquisas para governador. Rondônia, a mesma situação. Deputados federais com mandato vindo para o PSDB no Rio de Janeiro. Minas Gerais, a gente tem um partido tão pujante que são centenas e centenas de diretórios dentro de um estado que tem mais de 800 municípios. Tocantins, Brasília, todos temos candidaturas. E vamos deixar por último, Ciro Gomes no Ceará, que está muito na frente nas pesquisas, né? Vai ser governador do estado do Ceará, nosso pré-candidato, com bancadas enormes nesses estados todos que eu estou citando. O Mato Grosso também tem um partido pujante, com candidatos a deputado federal, estadual, que permaneceram no partido. Aqui nós mantivemos um dos nossos deputados federais. Então a gente tem um grande desafio. A gente está ouvindo internamente, temos aí uma programação intensa de escuta interna, mas a gente tem muita gente nos procurando. Por quê? Porque o PSDB vai ter, talvez seja o partido com a melhor condição de eleição, com coeficiente, dentro do coeficiente para eleição, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. A nossa ex-governadora Ieda sinaliza que quer retornar e ser nossa pré-candidata ao Senado. Opa! E nós vamos em fevereiro tratar disso, porque em janeiro ela tinha uma programação já definida. Então ela já falou isso para o nosso pré-candidato a governador, já falou para mim como presidente estadual do partido, para todos os companheiros que dirigem o partido. Ela é um ganho do ponto de vista de conhecimento de governo. Foi uma governadora que realmente buscou o déficit zero, uma governadora que... a primeira mulher, né, governadora. É verdade. Sempre quando eu passo pela 448, eu lembro. Então, assim, a gente tem um grupo muito qualificado e se alguém mudou de rumo, não fomos nós. Né? O povo gaúcho sempre confiou no nosso posicionamento com coerência. Os outros partidos não se interessam de jogar luz nesse assunto. Mas vamos lá. Elegemos 3 vice-governadores, ganhamos a eleição com João Gilberto Lucas Coelho, que era vice do Colares, ganhamos a eleição com o Bogo, que era vice do Brito, ganhamos a eleição majoritária com o Hohlfeld, que era vice do Rigoto, e ganhamos 3 eleições para governador. Ganhamos com a primeira mulher governadora, a governadora Ieda, e as últimas 2 eleições que teve o Eduardo, que se trocou de partido. Tudo bem, decidiu sair do partido, mas o nosso partido continua aqui, com o seu posicionamento, e a gente vai propor para os gaúchos E vamos, sem melindre, falar sobre isso. O atual governo, né, o governador sai, vai para o PSD e diz que a sua candidatura é do vice-governador. O projeto que está no governo. Sim. O candidato que tem, pré-candidato, é o vice, o Gabriel Souza, que a gente tem um respeito, carinho, né, nos damos muito bem. Eu, particularmente, com o Gabriel. Mas este é o pré-candidato deste projeto, que está no governo. Perfeito. O nosso, do PSDB, é outro. O nosso importante isso, o Maranata. Importante isso. O nosso tem o Maranata como representante e tem um projeto distinto. Então, nós vamos, mais uma vez, com muita coerência, rodar o estado do Rio Grande do Sul, ouvir os 497 municípios através das suas regionalizações, vamos relançar a Caravana 45, teremos no início de fevereiro aqui as nossas lideranças nacionais, queremos trazer aqui o presidente nacional do ITV, que é o nosso instituto de formação, que é o Marconi Perillo, queremos trazer o Aécio Neves, que é o presidente nacional do partido, para refazer, nesse curto espaço de tempo, a Caravana 45 para ouvir regionalizado. Né? A gente vai começar também algumas reuniões já agora, no mês de janeiro, no litoral. No dia 23, se não me engano, a gente vai ter um encontro lá onde tem esse grande evento no litoral que sempre acontece todos os anos. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do litoral. A gente tem que ter uma atenção no nosso semana litoral que norte, vem, né? a gente vai visitar de Torres até o sul, litoral sul. A gente vai visitar o prefeito Maranata, nosso pré-candidato, também está disponível para fazer isso. E a gente vai construir um caminho. E vou dizer com muita tranquilidade, o PSDB vai eleger pelo Brasil inúmeros e incontáveis deputadas e deputados, senadores, governadores, sem perder a coerência.
É muito complicado, Cláudio, fica uma provocação aqui para alguns políticos. É muito complicado tu dizer de forma feroz para o seu eleitor que tu é oposição ao governo Lula, Sim. mas ter o teu partido com o ministério na base do governo Lula, alimentando inclusive os seus cofres, porque cada partido que tem ministério no governo Lula, cargos de confiança, tem contribuição partidária que vira recurso utilizado por todos os deputados do Brasil inteiro. Pois é. É muito estranho. A gente paga um preço alto para manter a coerência, mas se tu é contra um governo, tu não pode ser base do governo. Aí eu escuto de alguns, né, até que optaram, e são vários partidos, eu não estou falando, não é um recado, não é um recado para o companheiro que saiu do PSDB e foi para o PSD, que é a base do governo Lula. Pois é. O Kassab é base em qualquer governo. Né? Mas vamos lá, não é isso. Tem vários outros partidos. Tu vê o PP aqui no Rio Grande do Sul, tu vê o Republicanos, e são bons políticos. Daí quando eu vou conversar, mas vem cá, cara, como é que tu é tão oposição ao Lula e o teu partido... Né, tu vai concorrer, tu vai usar tempo de TV, tu vai usar estúdio, tu vai usar... E um pouco desse recurso que vem também entra lá através do governo Lula. E os caras, não, mas isso... Alguns, né, que têm coragem de dizer... mas isso o eleitor nem faz relação. Aí eu olho pro cara e digo, mas tu sabe. Pois é. Então, assim, o PSDB tem esse valor. Podem falar o que quiser do PSDB. Tu pode tentar usar uma pessoa do PSDB para dizer, mas o fulano. O PSDB não é uma pessoa. O PSDB tem um posicionamento histórico, né? Então, assim, todos os partidos têm pessoas boas e ruins. Todos os partidos têm posicionamentos, conteúdos programáticos e posicionamentos que, infelizmente, o eleitor não se dá conta. O eleitor acaba aderindo a uma liderança e não dá valor para o partido que ele está. Pois eu ia perguntar, agora a questão, por exemplo, do atual governador, do Eduardo Leite, não vai ser um desafio também descolar a imagem, né? Que o governador saiu do PSDB, mas tem que descolar porque botar tem muita gente que até hoje diz para mim... Não se dá conta. Tem muita gente que diz para mim até hoje assim, mas o Alckmin o Alckmin não é do PSDB, é milênios. O Alckmin é do PSB há muitos anos. Talvez não, certamente foi para o PSB porque viu que no PSDB ele não poderia jamais ser base do governo Lula. Ele teve que trocar de partido para fazer esse caminho, né? E eu acho que vai ser menos difícil. Por quê? Porque o Eduardo, ele tem um projeto. Sim, foi para um outro... Ele busca um espaço para ser player nacional. Sim. E ele tem feito isso falando muito no Kassab. Então está ficando cada vez mais claro que ele é do partido do Kassab. Colado. Ele não é do PSDB mais, ele é do partido do Kassab, ele é do PSD e ele é um bom político. Sim. Né? Sim. Eu quero deixar muito claro que todos... eu tenho respeito por todos os campos ideológicos. Com mágoas e rancor. Eu tenho uma ótima relação. Ódio. Eu tenho uma ótima relação com o meu ex-companheiro de partido, né? O Eduardo, ele é um político diferenciado, ele tem... mas tem os seus erros, como todo mundo tem. Sim. Tem os seus erros. Nos últimos anos, eu, pelo menos, particularmente, julgo que algumas pautas não foram legais, ele errou a mão, acho que ele errou a mão. E talvez tenha a ver o fato dele querer mudar... e querer mudar de um projeto político partidário. Quando tu muda de um partido, tu também muda de caminho. Não, é né? verdade, claro. Então, tipo assim... o PSDB tem tudo isso que eu falei, tem um posicionamento coerente de não fazer parte do lula-bolsonarismo. Talvez, quando tu muda de rumo e vai para um partido que é base de um governo, ou que é, vamos falar do outro lado, ou partidos que são bolsonaristas... Sim, sem querer tu vai ter que te afastar de um partido que se orgulha de não ser... O PSDB se orgulha de não estar nesse brete. Sim. Então, pode ser que tenha a ver com isso, né? Então, mas ele é um valoroso político, como o Sartori foi um belíssimo político. Ninguém vai encontrar nenhum momento de fala meu, mesmo tendo na época a candidatura do PSDB posta, eu falando mal do Sartori. Sim. Ninguém vai ter nenhum momento de fala na tribuna ou fora,
Isso que era alguém que a gente disputou o governo. Sim. O PSDB, quem é PSDB mesmo, né, bate no argumento, nunca na pessoa. Boa, isso fica de dica, né? A gente já está... Quanto tempo falta ainda para terminar esse bloco aqui? Porque eu quero voltar para Porto Alegre aqui, né? Para a gente falar sobre o plano diretor que o Moisés falou no início ali, né? Que é uma das grandes pautas do ano aí, né? A gente tem 3 minutinhos para terminar esse bloco. Quando o papo é bom, passa rápido. 10 minutos? Ah, não, então tá. Vamos começar falando aqui do nosso plano diretor aí. O que pode se considerar dos desafios mais polêmicos? O plano diretor é polêmico sempre, né? Em qualquer cidade aí, não adianta. É de 10 em 10 anos, teve um atraso, agora está sendo retomado. O que a gente pode aí considerar de importante e desafio para sair o plano diretor aí de Porto Alegre? Olha, o plano diretor é o projeto mais importante para o legislador municipal. Todos os vereadores sabem disso, cada vez se conscientizam mais disso. O plano diretor não tem um atraso, o plano diretor tem 6 atrasos, são 6 anos de atraso, né? Então, já está mais próximo do prazo do segundo plano, que é de 10 em 10. É de 10 em 10. Mas, claro, houveram incidentes que ninguém pode questionar, né? Pandemia, enchente, enfim. Mas vamos lá. O plano diretor é o projeto mais importante porque ele faz o planejamento de toda a cidade, do ponto de vista urbanístico, ambiental, de transporte, de tudo, né? Tudo está conectado, segurança pública, planejamento, enfim. E nós temos um plano que está sobre a mesa, que trata de adensamento, que trata de índice construtivo, que trata de planejamento do bairro tal ter uma vocação maior para a cultura, um outro para a indústria, um outro para o comércio, um outro... Mobilidade urbana. E tudo. Tem? Tudo tem. O pessoal só fala da altura dos prédios, né? Não, tem muita coisa. Mobilidade urbana. O pensamento de adensar é também totalmente conectado na mobilidade, para impedir ou não exigir de que o porto-alegrense tenha que transitar grandes distâncias para viver, para fazer o seu dia a dia, para ir num cartório, para ir numa escola, para ir num hospital. Há um planejamento e há um plano. Se não houver judicialização, porque a gente viu aí uma busca de algumas pessoas, isso faz parte do processo, quem não concorda busca, né, suas ferramentas de, através aí de uma questão jurídica, Ministério Público, impedir, sustar o processo, né? Mas não é com a Câmara. O lance é lá com a Prefeitura. Ah, perfeito. É bom para o pessoal, para o eleitor saber também. A questão é com a Prefeitura, a questão é na composição do Conselho. Então, o Conselho quem cuida é a Prefeitura, não é a Câmara. Nós estamos com o projeto lá. O prefeito cumpriu a sua parte, né, de protocolar, está lá. E a gente tem ele sobre a mesa, ele é a nossa prioridade e ele é a prioridade também daqueles que não concordam. Isso aí é importante, tá? A gente conseguiu conversar com os líderes dos partidos. Aquele que é contra, que se manifeste que é contra. Nós temos 518 emendas. Nós vamos gastar, certamente, no mínimo 2 meses para debater tudo isso. Porque se tu fizer um cálculo rápido, 20 minutos por emenda, multiplica por 518. Mas vamos imaginar que algumas não tenham grandes discussões, a gente consiga reduzir esse tempo. Por exemplo, não tem só emendas da oposição. Existem emendas da situação. Existem emendas da base do governo. Existem emendas lá da vice-líder do governo. Existem emendas lá, acredito que até de todos os partidos da base. E todo vereador quer defender a sua emenda, né? Tem bairros aqui que não querem um maior adensamento, não querem um maior índice construtivo. Prédios altos. Vão lá na Câmara, procuram um vereador. Se o vereador é da base ou da oposição, é decisão do eleitor, é decisão do porto-alegrense. Ele procura o seu vereador. E o vereador vai lá e faz uma emenda. O próprio Poder Executivo concorda com algumas dessas emendas. Porque no meu caso, eu tenho pouquíssimas emendas. Mas as minhas emendas, por exemplo, nenhuma é uma emenda que eu tenha visto ser, vamos dizer assim... Bater de frente. Bater de frente. Mas são emendas corretivas de texto. São emendas que propõem expressões que não podiam deixar de estar no plano. Vou dar um exemplo. Eu sou o autor
da política municipal hidroviária do Lago Guaíba. Opa! Antes da enchente. Opa! Ou seja, para mim já era Assoreamento. prioridade a questão do assoreamento, a questão da volta da mineração de areia, das dragagens. Eu fiz um projeto lá no 3 governos atrás, que acabou, por burocracia, sendo aprovado no governo ainda do Marquesan, mas sancionado no governo Melo, que prevê o que a gente está vendo aí. Eu fico muito feliz quando vou na Orla. A conexão do Que Porto loucura! Alegrense. Isso aí tem que... A questão de aumento da capacidade... Demorou, né? Demorou. A capacidade de a gente implementar e fomentar os esportes náuticos, o transporte de pessoas por água, a conexão da parte terrestre com a parte hidroviária. Ali Guaíba, ali, até falando do Maranata, ali Barra também. do Ribeiro. Ligar Vamos lá, ali. vamos além. Vamos além, Barra do Ribeiro. O meu sonho é a gente conectar por hidrovia Porto Alegre, Barra do Por que Ribeiro, não? Guaíba, Zona Imagina. Sul, Canoas. Imagina. Aí eu vou mais além. Rio Grande. Vamos embora. Então, e eu nem vou falar da parte econômica. Tô nessa aí, Moisés. Porque as pessoas aqui em Porto Alegre não sabem. Muitas empresas, indústrias daqui fecharam, tiveram que mudar as suas plantas Da por logística. causa da falta de calado. É verdade. A gente embarcava e desembarcava aqui no nosso porto, por exemplo, todos os vasilhames, eu estou falando de décadas atrás, que abasteciam a nossa indústria de vinhos. Imagina. Não tem como fazer em Porto Alegre mais, porque se tu carregar 100% do navio, Ele não tem ele calado. bate No no fundo. fundo. Então, a carga é com menos percentual. E o plano diretor tem tudo a ver com esse debate. Olha aí. Então, o que acontece? Eu fiz emendas, coloquei no plano diretor expressões que não existiam, tipo esportes náuticos. Infelizmente, o plano diretor não Por que não, gente? não Imagina. citar, né, Imagina. os esportes náuticos, o transporte hidroviário, e fui um pouquinho mais além. Né? Como ele é discutido de 10 em 10 anos, eu também coloquei que a cidade tem que começar a pensar em pontos de decolagem e pouso vertical. Porque Boa. vou cantar a pedra, vão me chamar de maluco do bem. Maluco do bem. Mas na próxima década, a gente só vai discutir o plano diretor daqui a 10 anos de novo. Sim. Dentro desse período, nós vamos ver chegar o transporte individual aéreo. Olha só, hein? Vamos. Olha a Embraer só. já está desenvolvendo. Acredito. Eu não estou falando do que já existe em outros países. Eu estou Acredito. falando que a Embraer está desenvolvendo. Os drones. Então, pra assim, carregar daqui a pessoas. pouco vai ter táxi aéreo, né, Sim, menor. vai ser normal. Então, assim, alguns vereadores fazem proposições de emenda de correções, de previsões. Então, para não ficar Vai sem te ver à frente lá, né? então assim, o plano diretor, claro que tem emendas que são super polêmicas, de proibir a atividade comercial no bairro tal. Pois é. Né? Vamos proibir a atividade tal neste bairro. Sim. Daí aquele bairro, quem tem atividade O comercial, cara monta num... corre para a Câmara e não. Faz um berreiro. Então nós vamos ter que ter calma, vamos ter que ter respeito ao Sem diálogo, polarização. manter o direito de todo vereador defender a sua emenda. Nenhum vereador pode ter o seu direito cerceado, seja ele Sim. da direita, da esquerda, do centro, não importa. Mas vamos fazer. Se demorar um mês, vamos fazer um mês. Se tiver que fazer sessões a mais... Tem prazo, vereador? Não tem prazo. Não tem Mas prazo. só que é o seguinte, aí que está o meio copo cheio, que eu gosto de ver. A minha vida, eu olho o meio copo cheio, Sim. né? Qual vereador que vai se lançar candidato nas eleições estaduais de 2026 quer que este projeto se estenda até o período eleitoral? Ninguém. Pois é. Porque aí ele vai ter que ficar aqui discutindo com o diretor. É verdade. Então é o seguinte, vamos aproveitar. Esse é o ano. É o seguinte, amigo, Já que nós temos aí, eu acho que quer seguir a vida política? Acho que nós vamos ter de 20 dos 35 vereadores que vão estar engajados em campanhas lá em outubro, estaduais. Então, olha só, já que a maioria... Vamos fazer o seguinte... Vamos matar essa charada aí. Vamos já no início do ano, no primeiro semestre, pegar Boa. esses projetos mais difíceis Boa. e vamos enfrentar e vamos entregar para a população. Vou te chamar no RS em Pauta aí, pra gente falar sobre isso, acompanhar isso aí. Tô dentro. Porque eu sei que ele tá mesmo, né? Comunicador aí, colega de outras emissoras também. E aí a gente vai acompanhar, porque é verdade, né, Moisés? A gente tem que ver a questão da população. Da população, a gente vai estar terminando esse bloco, a gente vai para o último bloco. E aí eu vou falar sobre aquelas questões, né, que a gente sempre conversa, sobre educação, sobre a questão da saúde, já comentei sobre mobilidade urbana, segurança da capital aqui, né?
E a gente tem que ver isso aí, né? Tem que olhar isso aí sem a questão, gostei muito disso, sem a questão de perder tempo se o sujeito é de esquerda, se é direita, se é centro, enfim. A gente vai para o intervalinho desse segundo bloco e em seguidinha a gente está de volta com mais Revista em Evidência na TV. É um instante só, a gente já volta. Em 2026 começou, e com ele começou um dos anos eleitorais mais importantes da nossa história recente. É um ano em que o Brasil escolhe quem vai guiar o país pelos próximos 4 anos. Escolhemos também os governadores dos estados, renovamos 2/3 do Senado Federal e elegemos deputados federais e estaduais. Ufa, tanta gente, né? No total vão ser 6 votos digitados na urna. 6 decisões que parecem rápidas, mas que definem saúde, educação, segurança, economia e o rumo aqui do nosso Brasil. E a pergunta que eu te faço é simples, direta e até mesmo pode ser desconfortável. Tu tá preparado para tomar essa decisão? Porque se a gente olhar para o dia a dia, a sensação é de que nunca se falou tanto em política. Abre qualquer rede social e tem opinião para tudo que é lado. Todo mundo já está virando um analista. Todo mundo tem certeza de algo e todo mundo aprendeu a julgar algo. A rede social virou uma máquina de opinião, uma máquina de julgamento e uma máquina acelerada, mega acelerada de informação. Mas aqui vem um ponto que quase ninguém gosta de encarar. Excesso de informação não é a consciência política. Muitas vezes tem um efeito ao contrário. A gente confunde muito barulho com clareza, confunde engajamento com entendimento, confunde opinião forte com pensamento crítico, até o ponto talvez de falta de respeito. Hoje as pessoas acreditam que estão mais informadas porque consomem muito conteúdo político, mas na prática estão cada vez mais alienadas a esse processo real. Alienadas de como uma campanha funciona, alienadas de como uma decisão política é tomada, alienadas de como o voto vira política pública de verdade. E isso é muito perigoso, porque quando falta entendimento, vai sobrar emoção. Quando falta análise, sobra muita torcida. A ganha, B ganha. E quando a política vira só torcida, a escolha deixa de ser racional. E ela é, assim, totalmente emocional. E não é o eleitor comum que precisa carregar essa culpa sozinho, não. Quem trabalha com política também precisa fazer esse exame de consciência. Estamos formando cidadãos ou apenas reforçando essas bolhas já existentes? Estamos explicando o processo ou só alimentando os conflitos? Estamos preparando as pessoas para escolher melhor ou só para reagir de forma mais rápida? 2026, ele não é só um ano de eleição. É um teste de maturidade democrática. E ele não começa no dia da votação, não é no domingo. Ele começa agora, no tipo de debate que a gente vai escolher fazer, no tipo de conteúdo que a gente vai escolher consumir e principalmente no nível de responsabilidade que nós, como brasileiros e como os profissionais da área aqui do marketing, assumimos. A democracia, ela não está só no votar. A democracia é entender o que está em jogo quando a gente faz o ato do voto. E essa conversa, gostem ou não, ela precisa ser feita antes da urna ou depois do resultado. Aí a gente dialoga da forma que dá e bate cabeça muitas vezes, porque o resultado pode não te agradar. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, o primeiro programa Em Evidência na TV 2026, começando aí com grande estilo, agradecendo a sua companhia e o seu carinho. Lembrando, né, que estamos no 575, a primeira emissora de televisão a transmitir pela parabólica digital brasileira, com um sinal aberto via satélite para todo o país. 575, obrigado você que nos acompanha aí por todo o Brasilzão, também aqui pelo 520, aqui, né, para o Rio Grande do Sul, capital, região metropolitana, interior do estado, Claro TV, antiga NET, às vezes na fatura não aparece NET lá, então o pessoal faz o contato lá, ficou marcado ali, mas agora dá Claro, 520, e aí a plataforma que você desejar. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio e o apoio de CDP, consultoria em direito público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos
produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, e a nossa querida FAMURS aí, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista Evidência, na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. Nos segue lá no nosso canal também no YouTube e no nosso perfil lá no Instagram. Estou entrevistando hoje o vereador Moisés Barbosa, né, que está aí na presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, presidente também do PSDB, do partido aqui no estado, falando sobre agora, quero falar nesse último bloco, justamente trazendo aqui, puxando aqui para a cidade, para o nosso plano diretor, né? A gente estava falando sobre a questão hídrica, ali o vereador Moisés me contava ali, planos já antes das enchentes, né? Sobre a questão hídrica da capital, plano diretor sendo votado, esperamos que seja votado esse ano, né? O vereador está otimista, o vereador está bastante otimista. E quero saber o que a gente pode falar aí daqueles questões básicos, né? Que nas campanhas o pessoal, os colegas jornalistas sempre perguntam para o pessoal da política. Começar falando sobre a questão da saúde aqui em Porto Alegre, vereador. O que a gente pode destacar aí, né? As UBS, mandar um abraço lá para a UBS Santa Cecília, que eu tenho um carinho muito grande, coladinha ali no Hospital de Clínicas. O que a gente pode esperar aí da área da saúde? Tivemos fechamento de leitos aqui na capital aí durante um período, né? Hospitais que foram fechados. O que a gente pode esperar aí dele? Olha, a saúde, a gente tem aqui o secretário Fernando Ritter, que se socorre lá da Câmara muitas vezes, né? As nossas emendas impositivas, e aí é importante dividir com o telespectador, né? O vereador, ele não é o governante. É verdade. Né? Ele não é o poder executivo. A gente tem o nosso papel, né, que é, além de fiscalizar e legislar, sugerir emendas. Então, as nossas emendas, mais de 50% delas, eu estou falando de um bom valor em recursos, dos 35 vereadores, são todo esse percentual é para a saúde. Opa. Claro que tem o vereador que prefere destinar para a UBS, Sim. Tem o vereador que prefere destinar para o HPS, enfim, para equipamentos e tal. E a gente tem tido um acompanhamento de um grande desafio na saúde. O HPS passa por dificuldades, precisa de recursos imediatamente para concluir o seu planejamento de modernização de equipamentos, de ampliação. O HPS recebe o estado inteiro. Se o HPS recebesse só o Porto Alegrense, tudo bem, mas não é verdade. Então, a gente tem aí vamos dizer assim, um papel mais de fiscalizador e de até subsidiador, que o dinheiro... porque, na verdade, o estado do Rio Grande do Sul passa por dificuldades e Porto Alegre é uma das 497, dos 497 municípios. A gente ainda vê o que a gente chama, infelizmente, de ambulância-terapia. É verdade. Né? Santa Casa ali. Isso. Então, na verdade, a gente tem uma sobrecarga no sistema de Porto Alegre. Como resolver? Como acolher? Tem que ter um pacto que passa pelo governo do estado, né? Porque se tu parar para pensar, o gerenciamento, a central de leitos e tudo, tem que estar colocada numa mesma mesa, junto com os municípios, que talvez não seja só Porto Alegre, talvez não, certamente não, né? A gente tem grandes cidades, polos nas regiões que acabam tendo essa sobrecarga. Sim, porque os pequenos municípios. O que o governo do estado tentou fazer, e aí dou mérito, aqui sim, a secretária Arita e a sua equipe, ela tentou fazer com que o projeto, que a cidade pequena tivesse condições de não ter que acessar a grande cidade. Mas não deu muito certo, né? Então, continuou sobrecarregado e aí faltou recurso para os polos. Faltou recurso para Porto Alegre, faltou recurso para Canoas, muito recurso. Então, o que nós vamos tentar fazer em 2026? Abrir, sem sombra de dúvida, um espaço na Câmara de Vereadores para que os órgãos de saúde, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, possam vir debater para que o porto-alegrense entenda o problema. Pois é, a primeira coisa. Porque senão fica a cobrança no lugar errado. O pessoal fica cobrando. Aí o porto-alegrense vai lá e acha que a culpa é do Melo. E aí, porque o Melo... E às vezes não é do Melo. É verdade. Aí vai lá e acha que a culpa é do Eduardo Leite. E às vezes não é do Eduardo Leite. Aí vai lá e culpa o Lula. E aí às vezes não é do Lula. Criticar o e certo. Também acha que a culpa é do vereador. E não é. Então, assim... Cada um com a sua responsabilidade. Agora,
eu não tenho dúvida de que a gente precisa investir também em parcerização. Eu ia te perguntar sobre as vamos parcerias lá. públicas, PPPs. Parcerização. E isso é um assunto polêmico. Passa pela Câmara as PPPs? Passa, né? Olha só, Pra aprovar, não isso aprovar. é polêmico, muito polêmico, porque existe um campo, uma visão de mundo, de que a parcerização é privatização. Bah, vai cobrar mais caro. E aí há uma disputa, daí eu vou traduzir aqui, você meio sincericida. Há uma disputa de voto. Sim. Aí eles acabam disputando, e essa pauta vira a busca pelo eleitor que pensa que é Daquele privatização. jeito. É. Então isso aí acaba, às vezes, acalorando muito o debate. Mas não existe outra forma senão encontrar instituições sérias. Buscar recursos. Claro que nós temos um percentual no Brasil de instituições que não deram certo. Mas existem instituições sérias. Eu, por exemplo, acompanhei aqui em Porto Alegre o inédito CAPS AD4, né? Focado em atender, inclusive, uma pauta que para mim é muito cara, que é a dependência química e os moradores de rua. Então, a gente viu aqui, era o secretário Erno, secretário da Saúde. Lembro, um bom secretário. Bom secretário. O secretário Erno, além de ter aumentado o número de telemedicina, além disso, aumentou também parcerizações em um campo que não existiam nos municípios, que era focado em acolher público de rua, tendo lugar para a pessoa ser acolhida, ficar, tomar um banho, pernoitar e tratar a sua dependência química e a sua doença mental. Tá? E vários casos na cidade. E eu visitei parcerizados do Mãe de Deus. Opa! Eu visitei parcerizados de grandes complexos hospitalares, como a Santa Casa, que não é um hospital público. Que também absorviam isso. E o seguinte, também visitei grandes unidades de saúde aqui coordenadas pelo IB Saúde. Boa. Parcerizadas, mas com qualidade, com entrega. E aí vem a explicação. Quando tu tem um 100% SUS, claro que tem unidades de saúde maravilhosas, 100% SUS. Equipes que não faltam, médicos que vão. Mas a gente também tem parcerizadas que fazem isso. Para o paciente, não importa se o enfermeiro é público ou privado. Não importa. Para aquele que está com quer dor, ser atendido. Aquele que está com dor na curado, fila, tratado. ele quer ser atendido por uma boa enfermeira, por um bom médico, quer ser tratado. por um bom enfermeiro, por um bom atendente. Não importa para ele se é parcerizado ou não. Sem espera. Então, assim, qual é a vantagem que tem o parcerizado? Várias. Vou dar um exemplo. O cara tem que comprar um bebedouro para a recepção da unidade de saúde. Se for público, o processo é completamente burocratizado. Se tem uma unidade parcerizada, simplesmente quebrou o bebedouro, compra outro bebedouro e bota o bebedouro ali. Isso é da parceira. Desde que ele cumpra a sua tarefa, está tudo ok. Então, assim, não tem perna para o poder público fazer tudo. Então, vamos ajudar a escolher e fiscalizar bons parceiros que entreguem a saúde de qualidade para a população, porque ela não quer saber se é público ou se é privado. Ela quer menos fila, atendimento rápido, e a gente não pode também esquecer de falar de um problema que é no Brasil inteiro. Não dá para mais ver uma pessoa com dor, e eu tenho um colega meu lá o André, que está com problema de cálculo renal, por exemplo, e ele está há mais de ano esperando. E dói. Porque ele buscou o serviço público. Sim. Né? E aí você ele está há mais de ano para cirurgia, controlando a dor para cirurgia, para poder tirar. Pois Cara, isso não dá. Ontem, aliás, eu vi uma propaganda ontem aí, né, do governo federal, dizendo que, falando do Nordeste, que está ótimo, que não sei o quê. Gente, eu acompanho aí, tem um monte nas famosas cirurgias eletivas. Nossa Senhora! É difícil. Agora, repito, vereador não é o poder executivo. Não é o cara, então... A gente não tem como prometer prazo, a gente não tem como dizer que o recurso vai ser investido em tal lugar se o governo mudar o pensamento. Né? Quer ver um exemplo na área da educação? A questão da vaga das creches também, que a prefeitura compra muitos vagas em escolas particulares ali para ter as mulheres, né? A gente tem a questão aí das mulheres indo trabalhar também junto de
de alguns anos para cá. Eu acho que em Porto Alegre, que vem avançando, quero parabenizar o secretário municipal aqui de Educação, a gente tem acho que 70%, né, Isso. da crianças. pro ensino infantil, né, de parcerizadas. Então, assim, também não teria condições de enfrentar o problema da falta de vagas sem parcerização. Pois é. E a gente tem várias entidades. Eu esqueci de falar aqui do terceiro setor. Eu sou encantado, mas encantado, apaixonado. Tanto que o tema da Câmara esse ano vai ser a criança e tal, por instituições que não são públicas. Estou falando aqui da Pão dos Pobres, da Calábria, que também tem parceria com o município, sabe? Educandário, São João Batista. A gente tem outras que cuidam de uma área complexa da saúde. Como é que eu vou ignorar a luta da Kinder? Como é que eu vou ignorar? E eu estou fugindo um pouquinho da área da educação. Mas vamos lá. A Kinder que acolhe crianças durante todo o dia, e eu acompanho ali a evolução da Kinder, que tem parceria com o município para um outro espectro de atendimento, né, de alta complexidade. Como é que nós não vamos falar da Menino Jesus de Praga? É verdade. Que aí é muito mais complexo, porque praticamente, né, as crianças ficam lá. Ficam lá, eles comemoraram a compra de uma ambulância, eu achei muito bacana, pela parceria privada. Posso pegar esse gancho? Vamos lá. Criança, né? Se estás falando da comemoração da ambulância, eu tenho muito orgulho, porque fui eu que destinei a emenda. É verdade. A emenda é do vereador Moisés Barbosa. Que maravilha, o ano passado. Que tem por ter sido do terceiro setor, todo um olhar. Eles adaptaram ela para E aí eu quero agradecer a um empresário aqui dessa cidade, né, que é a Fierro e Marquesi, uma empresa que adaptou o carro. Não só ambulâncias, faz motorhomes e tal. Vamos falar, que foi parceira. Porque se a Menina Jesus de Praga usasse o recurso da minha emenda apenas para adquirir o furgão, ia faltar toda a preparação para atender um público específico. Sim, é verdade. E essa empresa, pelo que eu soube, fizeram a adaptação. Através do Arno, foi feito a preço de custo. Sim, e é um carro que ficou, uma ambulância que carrega tanto o paciente deitado como dentro da cadeira de rodas. Então, Fierro e Marquesi. Que bacana. Norte. Então tá aí, né? Tá vendo aí uma parceria público e privada. A gente estava falando da Orla ali também, né? Falando do plano diretor ali, falta o trecho 2 ali, que está uma questão ali, e os armazéns. O pessoal não se dá conta, por exemplo, Moisés, todos os trechos que ficaram prontos, né? Me lembro uma novela que foi ali, o Pontal, que era um estaleiro privado, que ninguém ia ali, gente, era privado, abandonado ali, de uma empresa privada. Hoje tem a placa ali, não, vamos fazer porque ninguém vai poder chegar perto, porque só vai ter jet ski, só vai ter iate, só vai ter lancha. Fui ali final de semana passado, tem um trapiche lá, sentei no trapiche, os caras pescando ali, quem quiser ir, quem quiser no shopping, vai no shopping, quem quiser ficar ali sentado olhando o pôr do sol, fica ali tomando chimarrão. Por que essa novela, gente, para fazer obras simples na capital, coitadinha da Porto Alegre? A disputa de por vaidades. Voto. Não, disputa por voto. Não é nem vaidade. Nem vaidade, disputa é voto mesmo. Por voto. Eu quero saber qual é o grupo que vota. Quando tu luta por, vamos dizer assim, e faz parte da democracia. Sim, né? Do jogo. Mas vamos lá, tu quer angariar para o teu lado os votos de quem tem uma visão de mundo de que uma parceria é privatização. Aí tu vai lá e faz o teu esforço para dizer, errado. Tu pensa que nem eu e eu tô lutando por ti. E aí tu vê um discurso que não é bem o real. Não é verdade. Eu vou dar um exemplo sobre a Orla. Quando nós estávamos aqui, ainda no governo do PSDB, que tinha o Marquesan como prefeito, a parte do gasômetro, pertinho do gasômetro, e aí tem uma que está lá meio enrolado, né? Aquilo ali começou no governo Fortunati, foi construída a orla, as pessoas não lembram mais, mas a pista de skate, no governo Marquesan. É verdade. Começar a construção. E se entregou para a sociedade do governo Melo. Mas começou a construção lá atrás. Então, não só começou, aquela parte ali começou e terminou com recursos e administração, e quem cuidava era o Paim, era o Gustavo Paim. É verdade. O projeto ali era o vice, que era o Gustavo Paim, que hoje é secretário adjunto da Casa Civil. Quando começou a primeira partezinha do lado ali, tinha uma empresa, que eu não vou fazer propaganda, tinha uma empresa de aplicativos que fez uma parceria com a prefeitura, simples de entender.
Ó, eu, empresa, cuido da limpeza aqui, e em troca vocês deixam botar um totem de propaganda. Empresa de aplicativo de transporte. Perfeito. Meu Deus. Deu uma rolo. Na Câmara de Vereadores, rolou o seguinte, o prefeito está se vendendo para essa empresa a e lá nós vamos ter que pagar para ver o sol. Cara, um absurdo total. Gente, é fácil de entender. Desonerou a prefeitura de ter que limpar todo dia. Ponto. Porque, infelizmente, nós temos uma chaga que a gente tem que enfrentar em 2026. Que é a porquice. Eu posso falar que o vereador não vai ser educado, mas é uma porquice que não adianta falar da prefeitura, falar se o cara vai lá e quer ver se na casa dele ele bota lixo na sala. Cláudio, pegaste um parceiro sincericida. Eu sei que é equívoco, dizem pra mim assim, não, vereador, o senhor não pode falar assim, mas eu vou dizer... Não tem outro nome. Não tem outro nome, não são todos, não estamos generalizando. Mas, gente... As pessoas que tratam a cidade como uma lixeira... Que aí não dá. São porcalhões. Porcalhões. Aí não adianta reclamar do prefeito, do vereador. Então, tipo assim, ó, eu fico indignado com o seguinte... É horrível. O cara coloca a garrafa PET pela janela do carro. Ele toma ali e joga para o copo plástico, a latinha... papel de bala, tudo. Bituca de cigarro. Aí é o seguinte, a chuva vem, aquilo ali vai para a boca de lobo, entope a boca de lobo. Aí... Alaga. Né, alaga a rua. E aí ele bota a culpa na prefeitura. Transborda e vai de volta para a porta dele. Eu tô rindo de triste, tá? Mas é verdade. Mas é uma verdade. Uma coisa simples. E a orla, para não deixar sem resposta, a orla, os trechos que ainda estão em ampliação... O anfiteatro Pôr do Sol, aquela parte ali. A gente tem também uma conexão com a pauta que a gente falou no bloco anterior da questão do desenvolvimento hidroviário. Vou dar um exemplo. A prefeitura tem um projeto lindo. Inclusive, quero parabenizar, agora ela é a secretária da Fazenda, mas a secretária Ana Pellini, que era a secretária de parcerias na época, se não me engano, apresentou para os vereadores o projeto do Porto, do cais ali. Sim. Né, para fazer ali onde tem o anfiteatro Porto Sol, que está desativado há muitos anos. Tá, uma pena. Para ter ali um embarque, para ter ali um centro de eventos, convenções. Shows. Cara, o projeto é lindo. Pô, grande Ana Pellini. Só que temos um problema. Caxias. Só que temos um problema. Ali, do jeito que a prefeitura desenhou... Tem um ninho de gaivotas? Não. Estou falando do ponto de vista hidroviário. Não tem calado para nenhuma embarcação. Ali tu tem... É raso. Às vezes 30 centímetros de água, às vezes 50 centímetros de água. É raso. Então ali tem que desassorear. Dá para resolver então. Dá para resolver, claro. E aí vem aquela celeuma de... É o Estado ou o município? É o município, Tá? Aí a gente vai lá e leva a pauta para o Estado, faz reunião, são investimentos pesados para serem feitos. Aí tu faz reunião com a Porto CRS, agradeço aqui o Alexandre, que nos recebe sempre muito bem, o Boca, que está fazendo uma parte importante, que é dragar o canal de navegação. Mas aquilo ali é fora, aquilo é fora do canal de navegação. Na margem. Então, assim... Por que não voltar a minerar areia no Lagoa? Por favor. Não existe explicação lógica. Não tem explicação para isso. Por que eu digo que não existe explicação lógica? Não. Aquela explicação de que a movimentação de metais pesados, a contaminação. Hoje, a areia, ela pode ser descontaminada, ela pode ser lavada e ela pode ser utilizada na construção civil. Tem tecnologia. E eu vou além, vou fazer uma provocação fácil de entender. O que fazem com a areia que tiram do arroio dilúvio? Pois é. E que tiram toda hora. Não poderiam tirar. Ela é utilizada, e ela é utilizada às vezes para aterro, ela é utilizada assim, e ela é retirada. Então pode retirar. E se não retirar, porque se no arroio, vamos lá, se no arroio dilúvio não tem metais pesados, bom, então é o seguinte, cara, então assim, ó, vamos lá, precisa ser, a gente precisa enfrentar esse tema. Agilizar, né? Porque colabora muito. Eu acredito. E outra, ambientalmente, hoje existe tecnologia, talvez na época que proibiram, existe tecnologia fácil de entender. A draga que vai minerar, ela é controlada via satélite, ela é controlada pelos órgãos ambientais. Quando ela atinge e ela suga a areia, o sedimento, dentro do limite da capacidade,
os órgãos ambientais acompanham e ela só pode funcionar dentro do quadrante que ela tem licença para funcionar. E isso tudo tem GPS, satélite? Tudo já tem. Né? Tudo já tem. Então, a gente tem que conversar com os órgãos. A gente teve aí um trabalho realizado pela FEPAM, de batimetria, enfim, pela Porto CRS. Faltava o nome. Que é importante. E a gente quer ver aí uma orla, além de bonita na parte terrestre, Que tá conectada com a parte hidroviária. Não adianta o cara, vamos dizer assim, tá na água e não conseguir acessar ali a riqueza da orla. É verdade. Então, a gente vai, no ano de 2026, com a ajuda do plano diretor, com a ajuda dos órgãos competentes, também ter uma oportunidade de fazer isso. E também faz parte do meu sonho que o cara consiga, por exemplo, ir ali como tu, vai ali com a tua scooter e tal, pá. Família, ou com eu cheguei pertinho ali, e só aí, que não é poluído ali. Cara, mas eu cheguei pertinho. Eu quero ir agora lá no Lami. Opa. O cara embarcar e ir no Lami. Ah, é verdade. Dá uma atenção para a Zona Sul. Dá uma boa. O prefeito Mello que comentou os 74, se não me engano, quilômetros de orla, Porto Alegre. Eu acho que o Porto Alegre não se dá conta disso. O Lami é maravilhoso. O Lami é maravilhoso. A gente tem a parte que pega ali Viamão e tal, mas a parte de Porto Alegre é maravilhosa. Só que para chegar lá o cara tem que ir de carro por dentro da cidade. Tu sabia que o Parque Náutico de Itapuã... Olha, Itapuã. O Parque Náutico de Itapuã, eu fui levado pelo Anderson Paixão para ver um problema lá. O Anderson Paixão é um navegador, enfim. E ele me dizia assim, Moisés, vereador, tu tem que ir lá para ver que não existe lógica para o que acontece lá. Eu disse, o que tem? A saída do Parque Náutico ali, não tem como a gente passar mais. Ah, capaz, cara, é um Parque Náutico. É um baita um lago, uma lagoa. Não, tu vê lá um monte de barco ali. Tá? Não, vai lá ver. Eu fui. Eu entrei a pé no canal de saída da navegação. Água não, no joelho. Aí não dá. Entrei eu, ele e o cachorro dele. Aí não dá. Um lindo cachorro. Aí não dá. Tem foto, tem um vídeo disso. Aí, e aí o poder público, daí eles se organizaram um dia lá, nós vamos abrir aqui para sair as navegações e tal. Pra poder, né? Cara, chegou lá não pode e tal. Então, a gente tem que desburocratizar isso, porque tem uma riqueza que está sendo sufocada. Exatamente. E eu não estou falando só dos pescadores das ilhas, mas estou falando dos caras que querem se locomover por água, que querem navegar, que querem fazer turismo, que querem fazer charter, que querem alugar suas embarcações. Então, há uma riqueza. Represada, literalmente. Aí eu entendo o Amir Klink. É verdade. Que pesquise na internet aí, ó. O Amir Klink esteve aqui em Porto Alegre há muitos anos, num programa de TV. Mas procura Amir Klink, bota gasômetro, vai aparecer, qualquer busca. Ele chamava todos nós de, querendo ou não, palhaços, né? Ele disse assim, esse negócio da falta da conexão, da falta de estrutura náutica em Porto Alegre, a palhaçada do gasômetro. Porque tu tem um cartão postal... É verdade, que ninguém acessa. Que tu não consegue... acessar. E aí ele dizia, não, lá eu acho que Paraty, ele construiu uma estrutura náutica que tem reserva para 10 anos. Então, assim... É um potencial, e não é para o cara... E aí tem uma coisa que a gente precisa aproveitar o espaço. Não é para o cara rico, que tem grandes embarcações. Eu estou falando até do cara que tem um caiaque, como eu. Eu estou falando do cara que tem um barquinho de pesca, como eu, que não tem um lugar, tantos lugares como deveriam para acessar. É isso aí. Tá aí, vou te cobrar aí. Plano diretor. Tudo isso e muito mais, vou continuar conversando com Moisés Barbosa em 2026. Agradecer por nos atender carinhosamente aí, viu? Já sempre fui fã, agora fiquei mais ainda. Então, que venha 2026, tá? Um ótimo trabalho na presidência da Câmara lá. Para todos nós. Valeu. Obrigado. E para você também que está nos acompanhando, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.